E lá, sua grande estrutura, sua grande organização de um corpo humano, uma montanha de carne lá de pé, seus imensos músculos, mas sem força. Aqui estamos hoje. No passado, quando os pentecostais tinham como membros talvez só 400 ou 500 pessoas em toda a nação, hoje é a igreja que mais cresce no mundo. O que estamos trazendo? Um monte de membros. Com nossa grande estrutura, deveríamos ser 10.000 vezes mais fortes do que quando começamos. E somos 10.000 vezes mais fracos do que quando começamos. Porque estamos edificando sobre uma fundação sem fundo, sobre organização, algo que Deus amaldiçoou. E como podemos edificar uma igreja sobre as cinzas de uma Sodoma e Gomorra? Espero que não me odeiem, mas se aquietem por um minuto e ouçam. Entendem? Não se pode fazê-lo. O que Deus amaldiçoou, Ele amaldiçoou. Então, que eu fique longe de tudo o que Deus amaldiçoou. Quero o que Ele está abençoando. Isso mesmo. Notem, enquanto ele estava lá de pé, os senhores da guerra, meio bêbados, pensavam... Lembro-me desse grande personagem. Lembro-me de quando ele se levantou com uma queixada de mula na mão. Lembro-me de quando ele dobrou os portões de Gaza e foi ao topo da colina. Lembro-me de tudo isso. Quando aquele leão rugiu atrás dele, aquele rapaz pequeno, e o Espírito veio sobre ele, e ele partiu aquele leão em dois com a mão. E aqui está ele, amarrado, sendo levado por uma criança. E nosso Deus, Dagon, o Deus peixe, alcançou a vitória sobre ele. Aí está, o mundo entrou disfarçado na igreja e alcançou a vitória. Despiu nossas mulheres, colocou um desejo no coração das pessoas de ficar em casa e assistir televisão. Em vez de ir à igreja e à reunião de oração, o amor do mundo entrou disfarçado e levou nossa igreja pentecostal num passeio para o inferno. O desejo e a fé? Deixe uma pessoa passar pela fila de oração e ver tudo o que acontece. Na noite seguinte, lá está ela de volta. Semente de Abraão? A fé não está lá. Devia estar, mas não está. Deus falou com Abraão uma vez e ele esperou por 25 anos. Independente do quanto ficasse para trás, posso ouvi-lo dizer a Sara, vá até lá, você está com 65 anos. Vá comprar pano de fralda, pegue alguns alfinetes e faça botinhas. Vamos ter o bebê. Como sabe que vai tê-lo? Deus disse. Caso encerrado. Para começar, vejam, fazia uns 20 anos que ela havia passado da menopausa. Ele viveu com ela desde que ela tinha uns 16 anos, como um jovem. Não fez diferença. Ele não olhou para isso, não considerou isso. Considerou o que Deus disse. Separou-se de toda a incredulidade. Foi para o deserto. Esse é o problema hoje. Vocês querem se fazer uma organização de incredulidade em vez de separarem-se das coisas do mundo. Querem ver o quanto conseguem andar perto do pecado. Vejam quão longe podem ficar dele. Mas aqui estavam eles. Passaram-se os primeiros 30 ou 28 dias. Uma audiência mista agora, e vocês adultos sabem do que estou falando. Sara, querida, como se sente? Sem diferença, Abraão. Glória a Deus, vamos tê-lo mesmo assim. Como sabe? Deus disse. 10 anos se passaram. Deixe esses alfinetes aí e todo o tecido de fralda. Alguns de seus amigos vieram. Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem? Glória a Deus, no momento nenhum, mas vou tê-los. Você, como? Ora, você está com 90 anos. Não faz diferença. Será um milagre maior do que se tivesse acontecido 20 anos atrás. Mas hoje, oraram por mim ontem à noite. Não me sinto nada melhor hoje. Semente de Abraão? Qual é o problema? Tiraram o que era seu. Suas fibras da igreja ainda estão aí. Sua organização é tão grande quanto a da Metodista ou da Batista. Vocês sempre estão agregando a esta fibra, mas onde está aquela fé genuína?
Oh, vocês batem palmas, gritam, cantam hinos e dançam. Que coisa! Já vi isso acontecer em muitas sessões de macumbeiros. Os vi bater palmas e falar em línguas, interpretar e dar pulos. Pai Divino tem a mesma coisa. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma fé genuína que pode desvendar a promessa de Deus e ficar ali e fazê-la viver. Algo escriturístico. Já vi maometanos caírem na rua e gritar Alá, 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 até ficarem tão conscientes. Eu e Billy Paul estivemos lá e vimos um homem pegar uma espada e enfiá-la logo abaixo do coração. E um médico derramar água deste lado e sair do outro. Nós ouvimos pegar um objeto como uma lança e traspassar os lábios e o nariz e não sangrar nenhuma gota. Enfiar lascas sob as unhas gritando Alá, 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 Alá. Alá, 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 alá. Assim, um maometano que detesta a ideia de Jesus Cristo. Ele não tinha o Espírito Santo. Não, mas tinha emoção. Isso mesmo, estamos... O cristianismo não é exatamente uma emoção. O paganismo pode produzir tanta psicologia quanto o cristianismo, mas não é a verdade. Queremos a verdade. Cristo é a verdade. O que fazemos? Nós nos colocamos como Sansão agora, como ele ficou lá, imaginando o que poderia ter sido. Penso que a igreja hoje deveria parar e pensar comigo por alguns minutos no que poderíamos ter sido, se essas coisas não tivessem sido assim. O que poderíamos ter sido? Então veio-lhe à mente. Algo chegou. Creio que Deus fez isso. Oh, se isso pudesse acontecer neste acampamento. Há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Deus é perdoador. Há uma possibilidade. Não nos resta muito tempo para ficarmos aqui. Nosso tempo está se esgotando. A Confederação de Igrejas está dominando o país. Ela se unirá ao catolicismo. Temos um homem lá. Exatamente. Gostaria de ter tempo para entrar nisso para lhes mostrar que esta nação é exatamente como Israel. Eles chegaram a uma terra estranha, expulsaram os ocupantes e herdaram a terra. Foi o que fizemos. Israel teve os primeiros homens, grandes homens, homens como Josué, homens como Davi, como Salomão. Mas, por fim, veio um homem na realeza, um Acabe, um renegado. Nós tivemos grandes homens, um Washington, um Lincoln. Mas agora, o que fizeram? O mesmo pelo que viemos aqui em busca de liberdade. Vocês colocaram na Casa Branca porque dão mais valor à sua política do que a Cristo. Exatamente. E lembrem-se, naquele tempo, todos os ministros aderiram. Jezabel era a líder. Ouçam, Acabe em si era um bom sujeito, mas Jezabel era o pescoço por trás da cabeça. Foi ela quem fez isso. Ela era a renegada. Não tenho nada contra esse homem como presidente, mas é esse sistema Jezabel que está por trás. Não estão vendo estes papas e demais entrando agora? Está se levantando um que não conhece José. E de repente, estamos agora mesmo pedindo à igreja protestante que se una a isso e toda a organização entrará direto na Federação de Igrejas. E aí vocês caíram na armadilha. Vivemos do dinheiro de imposto que será pago daqui a 40 anos. A nação está falida. Onde está? Quem tem o dinheiro? Não temos? Nossos títulos não têm valor. Temos de ter ouro. Quem tem? A Igreja Católica. O que eles farão? Antes que estes homens do uísque e todos estes grandes proprietários e acionistas abram mão disso, eles se venderão e a igreja emprestará o dinheiro à nação. E o que ela fará? Venderá seus direitos de primogenitura sem restrição ao catolicismo. Então, o que você fará? Esse é o ouro do mundo. Eles e os judeus. E essa é a aliança que ele faz com Israel. Estão vendo, vocês leitores da Bíblia? Talvez ensinem isso em sua igreja. Vejam, só estou lhes mostrando que creio na mesma coisa. É assim que terá de acontecer. E o temos logo adiante agora. E aqui estamos, organização, com uma marca da besta sobre nós. Exatamente como a primeira besta. Uma imagem a ela. Uma federação de igrejas unindo-se a um poder. E fizeram uma imagem à besta para que também pudesse falar. E fez o mesmo que a primeira besta antes dela. Bem em nossos grupos. Ah, filhos.
Que horas são? Há uma possibilidade. Sansão ficou lá e falou. Que horas? Só há possibilidade? Aconteceu de Sansão pensar, esse grande Deus, ele é onipresente. Ele é o Deus eterno. Vejo o meu erro. Vou me arrepender. E clamou. Há uma possibilidade de fazermos o mesmo. Os daquele dia, deste dia, não têm a visão como Sansão. Se tão só pudéssemos ter a visão de uma possibilidade. Começar aqui mesmo, agora mesmo. Uma possibilidade, vejam. Eles ficam sentados, batem palmas e se perguntam no que dará isso. Um dia vocês verão que o tiro vai sair pela culatra. Vejam, nesse tempo. Tem grandes encontros e esplendor e coisas mundanas. Oh, pensamos, bem, sabe de uma coisa? Temos mais membros do que nunca. E podemos construir igrejas de bilhões de dólares. Temos mais dinheiro do que nunca. Melhores igrejas, talvez, do que alguns dos protestantes ou alguns dos outros. Oh, que coisa! Escolaridade. Bem, enviamos nossos filhos para a escola e estamos construindo novos seminários para estudarem. Permitam-me já dizer-lhes, um homem com instrução sem o Espírito Santo, cada diploma que ele recebe o afasta mais de Deus. Isso mesmo, você diz, tenho bacharelado em letras, então está um pouco mais longe do que estava. Dividem um átomo e tropeçam numa folha de grama da qual nada sabem. Vocês já ouviram o velho ditado, os nécios andam com sapatos de taxa onde anjos temem pisar. Isso mesmo, escolaridade. Mas isso não traz o Espírito. Isso não traz as obras e a vida de Jesus Cristo. O problema é que a igreja hoje não é como Sansão. Não está disposta a pagar o preço. Sansão orou corretamente quando rogou, Senhor, morra eu com o inimigo. Ele sabia que ele custaria algo. Sabia que custaria algo. Custará algo a você, custará algo a mim. Seu prestígio social, seu cargo e posição na denominação. Senhor, morra eu então. Vejo o teu propósito. Ele sabia que lhe custaria algo. Você deve estar pronto a morrer para o seu inimigo para ter acesso às bênçãos de Deus. Sansão estava disposto a pagar o preço para reaver o poder de Deus nele. Estava disposto a pagar. Você está? Você está disposto a sacrificar seus programas de televisão? E sabe, era considerado errado irmos ao cinema. Mas agora, o diabo lhe deu uma rasteira e trouxe isso para a sua casa. Isso mesmo, está vendo? Eu visitava um velho pregador metodista que cantava um corinho. Arriamos as travas, comprometemo-nos com o pecado. Arriamos as travas, as ovelhas saíram. Mas como os bodes entraram? Vocês arriaram as travas, só isso. E ouço alguém dizer, agora espere aí, irmão Branham, temos reavivamentos. Sim, o que é? Um reavivamento denominacional, isso mesmo. Vejam sua moral e suas divergências. É um reavivamento? Há um momento para quebrantamento? Há tempo para todos estarem juntos e terem companheirismo? Se sua organização estiver nisso, não tem problema. Afastando-se sempre da palavra, isso mesmo, constituindo novos bispos e tudo mais. Estão vendo? Sansão sabia que sua atual condição apostatada não poderia produzir a força do desafio da hora. Homens e mulheres, meus irmãos e irmãs, permitam-me dizer isto. A igreja, em sua atual condição denominacional, não pode produzir a força para desafiar o tempo, confrontar o tempo. Homens e mulheres de coração honesto querem Deus. E você pode deixar a unidade e ir para a dualidade, deixar a dualidade e ir para a trindade. E pode fazer tudo isto, aquilo ou aquilo mais. Você só está levando um papel ou pulando de uma missão a outra, ou agindo como não sei o que, um adolescente. Isso mesmo, não se consegue assim. Nossa força apostatada não pode enfrentar o desafio dessa hora. As denominações não aceitam a vindicação da palavra.
Quando Jesus Cristo, como tentei lhes dizer ontem à noite, prometeu isto nos últimos dias. Ele prometeu ter isto aqui, e vocês sabem disso pela Bíblia. E por 15 anos fui de um lado ao outro da nação, e estão piorando o tempo todo. Isso mesmo. Vejam, eles não querem isso. Dizem, bem, ora, ele está ligado à unidade, ou está ligado à Trindade. Ele faz isto, aquilo ou aquilo mais. Estamos ligados a Cristo em toda a organização, tentando... Mas Deus se encarrega disso, de que o vejam. E os verdadeiros crentes são como a prostitutazinha de ontem à noite. Assim que brilhou no seu caminho e naquela semente de vida que estava ali, ela creu. Foi só isso. Pegou fogo de imediato, quando havia milhares lá zombando disso, mas ela não. Ela sabia que aquele era o Messias. Sabia que aquela era a promessa de que quando ele viesse, ia fazer isso. Imagino, se tão só soubéssemos o mesmo. Será que estamos tão envolvidos em nossa organização que somos proibidos até de olhar para isso? Será que você fica vendo as revistas e filmes e a velha imundície suja do mundo, em vez de ler sua Bíblia como deveria? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nossos filhos, nossos moços tornaram-se um bando de mundanos e mundanas. Vocês sabem que é isso. Um bando que aposta corridas, com carros envenenados e tudo mais. E onde você encontra um moço pentecostal com seu carro envenenado na rua? Onde encontra a irmã? Em algum barzinho dançando rock and roll? Onde encontra o pai e a mãe? O pai jogando golfe, ou em algum lugar assim. E a mãe em uma festa de costura e bordados de alguma sociedade à qual pertence ou algo assim. Quando devia ser um lar reunido sob a liderança do Espírito Santo com a Bíblia de volta. Aí está para onde nos deixamos levar. Não criticando, mas só sacudindo-os um pouco. Vejam, para que entendam. O tempo todo e... tenho de encerrar. Os filisteus não perceberam o que estava acontecendo. Algo estava ocorrendo, pois algo começou a se mover no coração de Sansão. Havia uma possibilidade, vejam. Ele apalpou para ver se ainda estava lá. É difícil para algumas mulheres agora, sabendo que deveriam tê-lo, mas para ver se sua promessa ainda está lá, ver se ele ainda fez, apalpe e veja se ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apalpou, sabia que havia algo, ergueu a cabeça, não tinha olhos. Eles não perceberam as lágrimas escorrendo daquelas cavidades vazias, onde as glândulas deixavam cair as lágrimas. De cabeça erguida, com os lábios movendo-se lentamente, lágrimas escorrendo daquelas cavidades cegas. Estava se arrependendo. Ele sabia que Jeová ainda vivia. Mesmo tendo errado, sabia que ele ainda era Deus. As lágrimas pingando do rosto enquanto estava lá de pé. Os filisteus estavam bêbados demais para perceber. Se vocês, membros da igreja, seus colegas na igreja não percebem, só continuem orando. Ele queria ver mais uma vez a palavra de Deus manifestada diante daquele bando de pagãos cegos e bêbados, incrédulos. Essa é a fome da igreja hoje, ver uma vez mais o reavivamento à moda antiga enviado por Deus, do púlpito ao porteiro. Uma limpeza antiga, um reavivamento à antiga com o poder de Deus. Um evangelho que limpa por completo, de dentro para fora. Uma religião reta, como o cano de uma arma de fogo à antiga. Do mato, azul celeste, que mata o pecado e tira toda Hollywood de você, dos que estão interessados. Lá estava ele orando. Ora, não uma nova denominação, um novo credo, mas uma vindicação da palavra. Senhor, tu uma vez estiveste sobre mim, uma vez me deste força. Se tão só tivesse aquela força. Tenho os músculos, mas estão fracos. Temos membros, mas estão fracos. Eles amam as coisas do mundo mais do que as coisas... Você diz que sou todo... Olhe para as igrejas e descubra. Não tente negar. Suas ações falam mais do que suas palavras. Veja,
Oh, sim, tem mais membros, músculos maiores, mas onde está a força do Senhor? Seus grandes músculos não farão frente ao desafio dessa hora. A fé é arrebatadora para tirar a igreja desta coisa antes do juízo cair sobre a terra. E o juízo está para cair. Direi como meu amigo Jack Moore disse, se Deus deixar os Estados Unidos passarem impunes com o que estão fazendo agora, ele estará moralmente obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar com elas por queimá-las. Certo? O juízo é a seguir. Deus tira todo o mundo de mim. Dá-me fé, ó Senhor, para um arrebatamento, pois haverá 2 na cama e um será tomado, um deixado. 2 estarão no banco do carro e um será tomado e outro será deixado. Acontecerá num momento. Você diz, irmão Branham, quando será? Talvez vocês critiquem isto. Não tem problema dizer? Deixem-me citar uma coisinha aqui. Um dia você descobrirá. Você irá dizer lá, fui ensinado que há isto, aquilo e aquilo mais que acontecerá antes que o Senhor venha. Haverá um período de grande tribulação e passaremos por ele. Está vendo? Está vendo? Sabem, certa vez fizeram uma pergunta a Jesus. Ele disse, por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus disse, digo-vos que ele já veio e vós não o conhecestes. Um dia destes você dirá, ora, pensei que a igreja tinha de fazer isso, aquilo e aquilo mais. Pensei que haveria um arrebatamento. Veja, será uma retirada secreta. Se ele levasse um daqui de Hot Springs e um de algum outro lugar, e um de lá de baixo e um de lá, totalizará literalmente milhões dos que se levantam do chão. E há no mínimo 500 pessoas perdidas no mundo todo dia e nem sabemos para onde foram. Veja, o arrebatamento se constituirá de todos os que dormem no pó da terra, que estão certos com Deus. Dirão, bem, pensei que haveria um arrebatamento. Já passou e não souberam. Vocês ficaram. Estão vendo? Bem, tudo vai. Sim, senhor. O arrebatamento é uma vinda secreta. Vem para levar as escondidas. Como aquele livro que li certa vez. Qual foi? Julieta e Romeu. Ele veio à noite, quando as pessoas estavam dormindo, no mundanismo. E a igreja toda no mundanismo. E de repente veio o clamor e lá se foram eles. Ouçam, vocês têm ouvido tanto os homens de negócios cristãos, os homens do evangelho pleno dizer, vocês sabem, reverendo santo, padre, fulano de tal, os presbiterianos estão começando a receber o Espírito Santo. Os luteranos estão começando a receber o Espírito Santo. Vocês, bando de gente adormecida. Não sabem? Jesus disse, quando aquela virgem adormecida foi comprar azeite, foi naquele exato momento que o noivo veio e ela entrou. Lembrem-se, elas não o receberam. Está certo? Como Booth Cliburn dizia, hein? Elas podem ter sentido emoções, mas na verdade não o receberam. Quando vieram comprar azeite, já era tarde demais. E aqui estão agora, os presbiterianos, os luteranos. Vejam aquela voz dos homens de negócios do Evangelho Pleno e aquele bando de netos pentecostais com estes irmãos denominacionais, pensando que é algo grande. Talvez um dia você pergunte, ora, pensei isto. Já passou e não souberam. Deixem-me parar por aí, porque eu não estou aqui para pregar doutrina. Mas as possibilidades. Não corram esse risco. Este é o dia. Esta é a hora. Há uma possibilidade agora mesmo. Talvez não às 5 horas. Há uma possibilidade. Senhor, sei que Tu és Deus, sei que és. Estou longe de Ti, mas sei que essas minhas fibras uma vez uniram com o poder de Deus. Sei com que me preocupo hoje. Eu afirmo ser pentecostal. As mulheres, corto o cabelo. Os homens, faço isto, aquilo ou aquilo mais. E você, homem, que deixa a esposa usar shorts e fazer essas coisas, e então se chama de filho de Deus?
que vergonha! Fui a certa grande igreja denominacional, não faz muito tempo, tiveram um encontro, e fui visitá-los. E o pastor me levou para fora e ia me apresentar a sua esposa. Ela era a pianista. E aquela mulher estava com um vestido tão justo que a pele estava quase do lado de fora. Estava de maquiagem e usava todo tipo de coisas nas orelhas. Eu disse, irmão, quer dizer que sua esposa é santa? Disse, sim, senhor. Eu disse, parece que não é. Eu disse, nunca vi tal coisa em nome de Pentecostes e santidade. Oh, irmão, precisamos de uma faxina do púlpito ao porão. E um dia destes, você diz, sou pentecostal. Para Deus não significa mais do que ser um porco. Isso não tem nada a ver com Cristo. É só um nome. Você tem de ser pentecostal no coração. Os frutos do Espírito. Note, que coisa. Ele estava ciente do que aconteceria se Deus respondesse sua oração. Você está ciente? Está ciente de que aquela organização irá excomungá-lo? Percebe que está indo agora mesmo para a Federação de Igrejas e as coisas em que está entrando? Percebe o que isso lhe custará? Sabia que as mulheres com quem você joga cartas vão chamá-la de antiquada e de todo tipo de coisa? Por que você não deixa que seus filhos usem shorts e está fazendo estas coisas? Sabe o que isso lhe custará? Melhor fazer as contas antes de começar. Veja, melhor pensar sobre isso. Sim. Melhor conversar sobre isso com Deus primeiro antes de dar início. Ele sabia se sua oração fosse respondida, mas estava pronto e era sincero. Se a igreja apenas puder se pôr nessa condição, se você está pronto agora mesmo, se é sincero, se realmente leva a sério, se seus olhos estão abertos ao que estou tentando lhe dizer de forma indireta. Se você é sincero, então diga, Senhor, não me importa o que seja, estou pronto. Vejo o sinal, sei que é mais tarde do que pensamos. É hora de vir. Então Sansão clamou, Senhor, arrancaram meus olhos. Sei que tu és Deus. Sei que tens poder para fazê-lo. Sei que podes me libertar destes grilhões. Somente uma vez mais, Senhor. Somente uma vez mais. Somente uma vez mais, Senhor. Somente uma vez mais. Que haja uma reunião de acampamento ao lado de uma colina, como houve na colina do cenáculo. Que venha um som do céu como um vento veemente e impetuoso. Encha toda a casa, evidência visível do Cristo ressuscitado. Somente uma vez mais, Senhor, somente uma vez mais, ele clamou. Quando clamou com sinceridade, lá de pé, e seus olhos cegados, sei o preço, Senhor, mas somente uma vez mais. Deus responde a oração. Ele sentiu as fibras se contraindo, seus músculos começaram a se firmar. A força da perna começou a voltar. Ele disse ao garoto, leve-me até a coluna agora. Leva-me, Senhor, leva-me. Leva-me até a coluna ao Calvário. Leva-me até a coluna onde eu seja crucificado. Até que minha velha vida mundana morra aqui e tudo o que sou. Leva-me até a coluna, Senhor. Quando começou a sentir aqueles músculos se contraírem com o poder de Deus, ele não precisou ver o que estava acontecendo. Ele sentiu o que estava acontecendo. Ele começou a torcer os ombros e quando o fez, a construção veio abaixo. Aquele dia, ele conquistou, matou mais filisteus do que em todos os dias de sua vida.
Amigos, há uma possibilidade de que esta igreja, nesta condição... Agora, tenho 3 ou 4 páginas de anotações ali que eu omitirei. Há uma possibilidade aqui nesta reunião de acampamento. Há uma possibilidade aqui nesta hora. Há uma possibilidade, se estivermos prontos a pagar o preço, podemos ver outro Atos 2 acontecer. Uma vez mais, Senhor, estragamos tudo. Nós nos organizamos, dividimos nossos irmãos, separamos nosso companheirismo. Ficamos com um grupinho aqui. Estamos brigando entre nós e o diabo está sentado atrás assistindo-nos castigar uns aos outros. Senhor, é possível que uma vez mais 120 de nós estejamos de comum acordo no mesmo lugar? É possível que venha um som do céu como de um vento veemente e impetuoso? Uma vez mais, Senhor, uma vez mais. Fiquemos de pé e digamos, uma vez mais, Senhor, uma vez mais, Senhor. Ó Senhor Deus, ouve-me, Senhor, uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, envia o Espírito sobre esta reunião de acampamento, em poder e glória. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Oh, when we all see